E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e vamos aqui agora falar como se jogar Cyberpunk 2077 TCG. Eu tô aqui com dois decks que são da versão alpha, na verdade são decks proxies da versão alpha. E eu queria trazer aqui para o canal porque eu já trouxe outro vídeo mostrando os dois decks, comentando um pouco sobre a questão do uso de energia. Mas nesse vídeo vai ser mais dedicado às regras mesmo, até porque eu acho que para quem viu a primeira vez o jogo do Cyberpunk, viu que ele usa 6 dados. E particularmente para mim foi uma coisa que falou, qual é a influência da caralho desses dados no jogo? E aqui vamos tirar essas dúvidas, falar um pouco brevemente da estrutura do baralho. Vou retomar alguns pontos que eu já falei em outro vídeo para deixar esse vídeo mais completo. Mas a ideia é fazer com que a gente já entenda as regras básicas do jogo e caso vocês consigam algumas proxies ou consiga as cartas originais mesmo, consiga jogar, brincar, entender para saber se caso esse card game seja pro Brasil, vai valer a pena você comprar, se é para você e etc, sabe? Porque nem sempre um card game com temática que a gente gosta vai ser do nosso gosto, depende muito das mecânicas dele. Já adiantando que sim, eu gostei para um caralho do card game de Cyberpunk. Beleza, aqui na minha demonstração, vou fazer como se eu estivesse jogando sozinho, entre aspas, fazer alguns rounds, explicando a mecânica básica do jogo, as condições de vitória, como a gente faz para baixar uma carta e etc. Bom, primeiramente, né, esses decks alpha, eles têm a estrutura de 3 lendas e de 27 cartas, como eu já comentei anteriormente no outro vídeo, e vamos primeiramente montar o nosso campo. A gente vai separar as lendas e vai embaralhá-las aleatoriamente, tá? Sem saber qual é qual. Essas lendas elas vão poder entrar em jogo, etc. A gente vai falar sobre isso. Então aqui embaralhei, não sei mais qual é qual. E eu vou colocar essas cartas aqui pra gente separar. Então aqui eu vou deixar as cartas das lendas e aqui desse lado eu vou colocar as cartas que eu baixar como recurso, ok? Vamos posicionar os dados aqui na ordem que você quiser, tanto faz. Na sequência fica mais bonitinho, né? Então a gente acaba fazendo na sequência. Isso aqui é um D8, D10, D12. Vamos por assim, vai. Temos aqui 6 dados. E vamos embaralhar o nosso deck, que como eu já falei, ele é composto por cartas de programa, cartas de unidade e cartas de gear. Então, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, vê o outro vídeo lá que eu mostro os decks, a composição deles, quais cartas vêm em cada um, e ali vocês conseguem ter uma ideia assim, um pouco mais clara também dessa questão do tipo de cartas que eu vou acabar não trazendo aqui para esse vídeo. Então, beleza, vamos embaralhar. Ok, e comprar 6 cartas. Tá? Primeira coisa, vamos lá. Qual que é a condição de vitória do jogo? Que é a parte mais importante, eu acho, pra gente saber, é saber como que a gente ganha a partida. Para isso eu vou precisar falar dos dados. Esses dados, eles são o que vão ser chamados no jogo de Street Credits. Certas cartas vão ser influenciadas pelos Street Credits. Eu não sei se eu tenho... Aqui, encontrei uma. Tenho uma na mão. Eu tenho, por exemplo, esse Industrial Assemble. Aqui, Street Credit 7 ou mais. Então, se ele tiver esse Street Credit 7 ou mais, eu posso realizar uma outra ação, que é no caso aqui, comprar uma carta. E como que eu ganho esses Street Credits? Simples. Todo começo da sua rodada, você vai escolher um dado, supondo, eu posso pegar um D4, um D20 logo de cara, e jogar. Então aqui tirei 4, ele vai para minha pool de dados e meu oponente vai ter a pool de dados deles ali. Se eu quiser um começo, digamos que um pouco mais agressivo, já ter mais Street Credits para habilitar alguma carta, pô, eu posso pegar um D20. Aí o problema é seu, rolei 15. Então, saiu 15 aqui no dado, beleza, então eu tenho 15 Street Credits. Então se eu tiver esse programa sendo utilizado com
o recurso necessário aqui em cima, com o valor mínimo necessário aqui em cima ou mais, eu consigo fazer a utilização da habilidade especial, que é comprar uma carta, ok? Então, basicamente, a gente vai poder baixar unidades e equipá-las, jogar cartas. E uma outra coisa importante, esses dados, eles são chamados de gigs, né, no jogo. E quando você ganha o jogo, quando você conseguir começar a sua rodada com 6 gigs. Então, toda rodada eu vou pegar, vou jogar um dado e colocar ali, beleza. Segunda rodada, pegar e jogar e colocar aqui, beleza. E a interação de ataque e defesa do oponente, ela vai culminar com que você consiga roubar gigs do seu oponente e que ele também consiga roubar gigs de você, tá? Então esses valores, depois que tá aqui, tem cartas que vão aumentar, que vão reduzir e tal, só que o importante é, quando você dá um ataque e ele for bem sucedido, você vai poder roubar cartas do seu oponente. Agora, beleza, vamos falar sobre a questão, já falei sobre os dados, falar sobre a questão de recursos do jogo. O primeiro jogador começa com 2 recursos bloqueados. Cada lenda aqui serve como um recurso para você jogar. Então aqui eu tenho um recurso só, você começaria, compra uma carta. Beleza, 4. Tá, eu não tenho nada para baixar agora de unidade especificamente, né? Então beleza, eu passo e meu oponente vai jogar. Aí meu oponente faz a jogada dele, ele já começa com os 4 recursos. Ah não, é isso, 4 tal. E aqui na minha mão, no começo da rodada, o que você pode fazer é, as cartas que tem o símbolo de Edinho, que é a moeda do jogo, você pode utilizá-las como um recurso adicional aqui. Então você chega e coloca aqui essa carta de recurso. Ela nunca mais vai voltar para sua mão, não vai ver jogo, só que ela pode ser utilizada para pagar. E esse era o cenário que eu tava. E aí eu já vou falar sobre virar as suas lendas, né? Porque aqui a gente tem 3 lendas. Elas vão ter habilidade aqui, só que elas podem subir também. Para você ativar uma lenda, você tem que pagar 2 recursos. Aqui no caso, eu baixei um recurso essa rodada, revelei para o meu oponente a carta da minha mão e baixei. E tinha outro recurso da outra lenda pendente. Eu posso virar e virar uma lenda aqui, só que eu vou ter que virar uma lenda aleatória das 3. Então pegar, vou virar essa. Ok, Saburo Arasaka tá virado. Ele continua como um recurso mesmo virado, ok? Ele não perde essa habilidade de recurso. Ele só perde essa habilidade de recurso se ele subir, né? Aqui no caso, para ele subir, ele custa 5. Então ele continua aqui. Aí vai meu oponente, a coisa volta para mim. Beleza, aí aqui ó, eu vou desvirar minha pool de mana, né? Ou minha pool de recursos. Eu já tinha jogado um dado, eu vou pegar e vou falar, quero jogar um D6 agora para ver se eu consigo pelo menos 7, né? Vai que eu consigo alguma coisa. 5, beleza. Consegui aqui. Aí eu vou abaixar, vou fazer 4 de recurso, né? Eu tenho 2 dessa carta aqui na mão, 2 Satori. Vou revelar para o meu oponente e baixar. Ok. Meu Saburo tá virado aqui. Eu posso pagar os 2, por exemplo, da onde eu quiser, tá? Porque eu acabo pagando daqui, tanto faz. Eu posso pagar 2, por exemplo. E posso baixar esse Corp Security. Aí eu ainda tenho mais 3 recursos. Eu posso vir aqui e colocar, pagar mais 2 e colocar esse Satori no equipar, né? Que ele é um gear, isso, ele é um gear. E colocar aqui. Nesse caso, se a gente pegar para ler a habilidade dele, na câmera talvez não dê para ler com muita definição, ele pode ser equipado em uma unidade com face para cima ou em uma lenda e tem uma habilidade de ataque. Se essa unidade ganhar a luta contra a unidade do oponente, eu compro uma carta. Porém, eu coloquei aqui para defesa. Então, essa carta de Security, ela tem a palavra-chave Blocker, que é, quando o oponente atacar, eu posso redirecionar o ataque para ela. E aqui no caso, ela está blocando 3. Deixa eu comprar umas cartinhas aqui, beleza. Aí a gente vai passando turno, virou a lenda aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui, tava minha mão, beleza. Aí aqui, ok. Aí eu joguei, eu falo assim, quero subir a minha lenda. Tá bom. Antes disso eu vou pegar, vou fazer um outro recurso porque eu quero, 6, ok, número bom pra mim no jogo. Eu vou virar 5 recursos, e aqui eu vou fazer uma coisa proposital, tá, ó. Pagar 3 aqui, pagar com o próprio Goro e virar mais uma. Que é uma coisa que eu achei estranha, mas que funciona bem. Agora, com isso, o que eu posso fazer? Com 5 cartas viradas, incluindo o próprio Goro, eu posso pegar o Goro que tá virado pra cima e jogar no campo. Enquanto isso, os dados aqui vão aumentando, né? A gente vai colocando mais dados. E isso aqui a gente consegue baixar esse Goro, que vai fazer com que a gente tenha mais um atacante em campo. Porém, aqui agora nós não temos mais recursos, né? Nós temos esses recursos, então de 6 foi para 5. Novamente, no próximo turno, se eu quiser virar outra lenda, eu posso virar quantas lendas eu quiser. Pô, paguei 4, quero virar 2 lendas? Pode. É que aí algumas lendas elas não vão entrar em campo e vão poder... e vão ter habilidades especiais. Então é basicamente isso assim que a gente fala em relação de lenda e em relação de recursos dentro do jogo. Que eu achei bastante interessante porque a composição das suas lendas vão acabar influenciando bastante como você faz o seu jogo, né? Porque o Goro, por exemplo, ele é blocker e também tem o Gol Solo. O Gol Solo quer dizer que quando ele entra em jogo, ele já ataca. Se eu tivesse jogado outra unidade, como por exemplo esse Emergency Atlas aqui, eu não conseguiria atacar ele, porque digamos que para quem joga Magic ele tem aquele enjoo de invocação. Então aqui o Gol Solo permite com que você já faça esse ataque direto. Agora vamos para o que eu falei dos dados e como isso interage. O Blocker, se eu for atacar, ataquei com o Goro, eu vou escolher meu alvo. Se o oponente não tiver nada, eu simplesmente vou chegar aqui a pool de... Imagina que aqui no meio é a pool de dados do meu oponente, tá? O ataque funciona da seguinte forma. Uma unidade pode atacar a outra. A unidade venceu, ela vai conseguir pegar um dado do oponente e passar para a sua pool de dados. Então, se você tinha 3 dados e atacou o oponente, você vai lá e pega um dado dele. Sendo que a gente vai adicionar um dado todo começo de jogo. Aí, se as duas cartas morrerem, ou se os fosse, no caso de empate entre os poderes, ninguém ganha dado nenhum. E se o blocker ganhar, ele simplesmente te impede de pegar dados. Ok? É basicamente assim que você vai ganhar. Se você atacar o oponente e ele não tiver nenhuma unidade, você faz com que o oponente também perca um dado para você. Então, a partir dessa dinâmica da pool de dados de cada jogador, a gente define quem ganha a partida. Então, o primeiro jogador que começar a sua rodada com 6 dados, ganha o jogo. O que eu achei muito simples, essa condição de vitória entre aspas, porque ela traz uma dinamicidade para o jogo muito ágil. Porque o que a gente está falando aqui? Ok, aqui eu tenho um blocker. O meu oponente pode estar com menos dados que eu e eu com um dado para ganhar. E eu fiz um ataque muito go wild em cima dele, sabe? Tipo, fui muito com tudo mesmo. Supondo que eu não tinha blocker, tinha só isso aqui. Eu fui muito com tudo para cima do meu oponente para querer pegar os dados dele e peguei 2 dados dele. Eu vou falar sobre essa questão de quantos dados você pega também. Peguei 2 dados dele. Tá. Só que aqui eu fiquei sem blocker. Eu não tenho como defender. E aí? Acaba que você vai ter que... se eu não tenho unidade para me defender, meu oponente simplesmente vai atacar e vai pegar o dado de volta. Sabe? Então é um cálculo que você tem que fazer de quando vale a pena você atacar, quando vale a pena você defender. E muito interessante para você observar como seu baralho vai ser estruturado em volta disso. Para a gente fechar, vamos falar sobre a questão de quantos dados a gente pega do oponente, que esse vídeo está ficando até muito longo, mas é que eu me empolgo e vou falando. Eu tenho um combate, vamos pegar 2 cartas, no mesmo deck mesmo, só como exemplo, né? Eu fui lá, o meu oponente não tinha blocker para desviar o ataque e impedir que eu pegasse dado, porque se eu atacar e o oponente usar um blocker e esse blocker morrer, ele não permite que eu pegue dado.
mas eu tenho o meu Goro Takemura, que atacou o meu Ruthless Lowlife. O Goro, ele claramente vai ganhar, porque o Ruthless Lowlife tem 1 de vida. Vamos ignorar as habilidades aqui por hora. Então, o Goro atacou, o Roulette, ele não tem o que fazer, ele vai morrer. Então, ele morreu, eu ganhei, eu vou lá e pego um dado do meu oponente e passo para a minha pool, ok? Porém, se o meu Goro tiver equipado, supondo que eu tenho essa... Eu queria encontrar equipamentos aqui. Eu tenho equipamentos que me dão Mantis Blade, beleza. Aqui, eu tenho um Goro com 2 Mantis Blade equipada. Nesse caso, ele vai ter 7 e mais 2 para cada Mantis Blade. Então ele vai estar com 9, 11 de ataque. Eu vou atacar com o Goro e vou matar a unidade. Só que aqui, por ele ter mais de 10 pontos, eu não vou pegar um dado, eu vou pegar 2. O que a gente chega na conclusão que, em um ataque padrão abaixo de 10, que você mata seu oponente, você vai obter um dado dele. Porém, se você atacar com mais de 10 e ganhar a batalha, você vai poder roubar um dado a mais para cada 10 pontos. Supondo que eu fiz uma maluquice, que eu nem sei se tem como fazer com esse deck, e deixei meu Goro 20 de dano. 20, 21. Além do básico, eu tenho 10 a mais, então eu poderia pegar 3 dados do meu oponente, que seria um dado e mais 2 para cada 10. Então, bom, resumindo aqui as rodadas, né, sem entrar em detalhes, a gente vai começar embaralhando as nossas lendas, que vão ser os nossos recursos iniciais. Se você for o primeiro, você vira 2, se você for o segundo, não. A gente vai embaralhar o nosso deck, separar nossas gigs de dados aqui do lado, né? Comprar 6 cartas e poder baixar, né? Sendo que a rodada acontece basicamente na sequência de que você vai começar a sua rodada comprando uma carta e rolando uma das gigs que você tem para já começar a criar o seu campo, sendo que essas gigs serão o seu Street Credits. Então aqui eu tirei 2, ó, para vocês verem. Então esses 2 são meus Street Credits. Eu tenho 3 recursos. Aqui eu vou poder fazer aquela jogada que eu comentei de mostrar uma carta para o meu oponente que seja de programa ou que, no geral, tenha o símbolo da moeda do jogo aqui na lateral. Mostrar para o meu oponente e baixar adicionando mais um recurso. Aqui no caso eu tenho 4, eu posso virar todos e baixar uma unidade, equipando posteriormente coisas nela. E uma coisa que é importante é, o ataque é a última coisa que você faz. Mesmo que você for atacar com 4 unidades que você tem em campo, você declara um de cada vez, fala, olha, ataco com essa, e seu oponente vê o que faz. Ataco com aquela, e seu oponente vê o que faz. Desencadeado a linha de ataque, você não pode baixar mais cartas e você encerra a sua rodada. Se você matar a unidade do inimigo, você ganha um dado, se não for blocker, e para cada 10 a mais que você tiver de poder na sua carta, você ganha um dado a mais. Então, se você atacar com essa carta com 7, você ganha, matou a unidade, pega um dado. Se você matar com uma carta com 10 ou 11, por exemplo, ali num range entre 10 e 20, você pega 2 dados, e por aí por diante. Condição de vitória do jogo: vence quem começar a sua rodada com 6 dados, né, com 6 gigs no seu campo. O que eu acho que é um jogo bastante simples, de forma geral. As regras são intuitivas. Eu acabei me demorando um pouco aqui porque eu acabo me empolgando e quero trazer exemplos extremamente ilustrativos. Então, assim, espero que eu não tenha deixado mais enrolado para vocês do que o jogo realmente é, porque ele é muito gostoso e, de verdade, se tiverem a oportunidade de jogar, peguem porque vale a pena. Que nem eu falei, aqui eu peguei 2 proxies, mas se eu tivesse oportunidade, com certeza eu pegaria as cartas originais, porque para mim promete ser um card game bastante divertido e fico bastante empolgado para ver como vai ser a distribuição dele. Então, bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Me conta aí se vocês gostaram do conteúdo com essa câmera, principalmente pro Cyberpunk, né? Como eu não tenho campo temático, tive que usar o meu tapetinho de Pokémon, de jogar Pokémon. Então,
Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha para não perder nenhum conteúdo. Na descrição eu vou deixar o link dos meus outros canais também, caso vocês gostem de Pokémon, tem o Ultimate Deck e também tem o Mega, que eu sempre falo aqui, trago as notícias de background e acho que vocês vão gostar bastante também, caso vocês não conheçam, tem o site www.megascope.com.br, acessem lá, vocês vão gostar. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.